maravilhosa, deliciosa. Vocês estão vendo a fotografia no canto superior esquerdo, do centro da cidade, e é só isso. Você se desloca a pé em 10 minutos pela cidadezinha de Bristol, Vermont. E aí foi criado um cohousing ao lado do centrinho, tanto que a gente ficava ao lado do supermercado, ao lado da drugstore, ao lado dos 2 restaurantes, que são os poucos restaurantes do centrinho da cidade. É um cohousing menor. É um cohousing de 14 unidades. 14 casas e flats. O que a gente ouviu das pessoas lá? Também é um cohousing multigeracional, um cohousing onde a idade média é elevada também, embora haja crianças. E o que nós percebemos que eles contaram para a gente nos jantares que a gente fez com eles, conversando ao ar livre, vejam que beleza, um clima muito agradável. Eles disseram, a gente precisa de mais energia humana. Nós estamos nos sentindo em poucas pessoas, a gente queria ter mais gente, porque o trabalho que nós fazemos é bem razoável. Lembrando que os americanos, na média, não têm funcionários como nós imaginamos talvez ter alguns em nossos cohousings no Brasil, coisa que nós estamos acostumados. E eles só usam funcionários, em geral, para coisas muito especiais, limpezas pesadas, alguma coisa muito especial. Ou quando as pessoas ficam muito idosas e não conseguem mais e precisam de ajuda. Então, eles querem mais gente lá e têm vontade de ter mais algumas casas. É uma mistura de casas da época do século XIX até XVIII, talvez, casas lindas, vocês estão vendo na foto de baixo à esquerda, com uma decoração maravilhosa de época, parece que a gente está num filme de Clark Gable. E nós dormimos nesse cohousing. Algumas pessoas nossas dormiram no hotel na cidade, a 2 quadras do cohousing, e algumas dormiram dentro do cohousing, em habitações muito deliciosas. E as outras, então, essas casas embaixo já existiam. E as casas atrás foram construídas nos últimos, acho que 7, 8 anos, que são essas casas na foto embaixo do lateral, na lateral direita. De Bristol, a gente que ficou 2 noites, ficamos em Bristol 2 noites, cozinhamos junto com eles, tomamos café junto, fizemos celebrações. A gente seguiu, voltamos para Massachusetts. E aí a gente foi para o Mosaic Commons e para o Newville. Eu aqui tenho fotos do Newville. A gente se dividiu. E a gente ficou a maior parte do grupo no Mosaic Commons e uma parte do grupo ficou no Newville. O Newville fica em Acton, é uma cidadezinha pequena em Massachusetts. E o Mosaic Commons fica junto de Berlin, uma outra cidadezinha pequena de Massachusetts. Uma coisa muito interessante que a gente detectou nas conversas com eles, Newville é um housing muito lindo, tem muita área verde, é de um padrão superior, as pessoas investiram, as casas são grandes, todas isoladas, diferentemente de alguns cohousings onde eles chamam de duplexes, que tem 2 casas juntas, geminadas. E eles fazem isso também para poupar espaço do cohousing para ter mais área comum para a comunidade. Aqui, eles privilegiaram ter as casas independentes, isoladas e grandes. Eles estão juntos também, acho que há 25 ou mais anos, e eles têm uma coisa que as pessoas apreciam muito. Eles estão muito próximo de um trem para Boston. Então, a facilidade para comutar com Boston é muito grande. Isso atrai um certo perfil de pessoas que quer trabalhar em Boston e quer morar num cohousing. Aqui também a gente passeou, a gente comeu junto, a gente fez jantar, a gente dormiu, as pessoas nos receberam, foi muito especial. Vamos depois de Mosaic Commons e Newville, a gente foi para Amherst. Amherst é um dos housings mais antigos dos Estados Unidos, um dos pioneiros nessa região. O nome de Cherry Hill, que é o nome desse cohousing em Amherst, era Pioneer Valley. Mas eles mudaram, fizeram um referendo ano passado e mudaram Pioneer Valley porque eles acharam
que eles estavam invadindo uma prerrogativa realmente dos pioneiros lá, e que não eram eles os pioneiros. Então, por uma questão de respeito a quem veio primeiro, eles mudaram o nome para Cherry Hill. Então, a gente ficou 3 noites em Cherry Hill. É um cohousing com quem eu tenho muitas ligações, já estive algumas vezes lá, conheço muitas pessoas. De lá veio a Laura Fitch, que foi a nossa grande arquiteta, que me ajudou muito na criação do primeiro curso internacional de cohousing que nós fizemos há mais ou menos 3 ou 2 anos atrás. É um cohousing multigeracional também, você vê as crianças, e depois nós vamos ouvir o que as pessoas do nosso grupo acharam dessa questão da multigeracionalidade. No Brasil, a gente sabe que alguns cohousings querem ser seniors, e lá a gente percebeu que a maioria que a gente visitou é multigeracional. São 32 unidades, 32 casas, um terreno grande, moram mais ou menos 70, 80 pessoas. Cherry Hill, eu vou considerar um cohousing muito vibrante. A gente pode dar notas de vibração para um cohousing. E o nosso grupo percebeu quais eram os cohousings que tinham mais vida e mais vibração. E a vibração de um cohousing é a vibração de uma comunidade e faz toda a diferença. É essa vibração que vai dizer o quanto sucesso vai ter um cohousing. E Cherry Hill, você percebe a vibração, porque todas as segundas e quartas-feiras em Cherry Hill a gente tem uma comida pública na Common House. O Ed, Oi. Desculpa interromper, mas pede para o pessoal fechar ou você fechar o microfone, porque tem muito eco atrás. Gente, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito. Agradeço muito. Obrigado, Solange. Se você puder me ajudar com isso também, fechando microfones ou pedindo, é mais uma tarefa aqui e eu fico um pouquinho dividido. Eu pedi já no chat, mas é que tem alguém com ele aberto, a pessoa nem está na câmera e está... A pessoa nem está aqui, Uma coisa que a gente aprendeu muito com eles, muito, gente, e isso é um caminho que a gente vai ter que andar muito juntos, a questão do respeito ao coletivo. Nós vamos ter que caminhar muito na questão do respeito, muito na questão da comunidade, da criação da comunidade. É algo que nós, brasileiros, na média, não temos exercitado tanto. Lógico que existe uma parcela da população que está ligada nisso, mas o país como um todo ainda tem que andar muito. Não é todo mundo que combina com o cohousing. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Então, nesses jantares de segundas e quartas-feiras à noite, gente, observem essa fotografia. Gente, tá ruim realmente para escutar. Eu acho que é o barulho... Eu vou desativar. Cláudia Cunha, é a desativa de todos. Pronto. Agora, ok, Solange? Agora, todo mundo está desativado, né? Que bom, né? A gente precisa fazer isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, Isabelle, está me ouvindo? Ótimo. Então, gente, olhem essa foto. No canto superior direito, aqui, é o jantar no cohousing Cherry Hill. Observem que antes de fazer esse jantar, que é segundas e quartas-feiras à noite, começa às 6 horas, e os 6 horas deles é 6 horas. E 3 pessoas fazem esse jantar, um cook e 2 assistant cooks, em sistema de revezamento. Antes de começar, quando as pessoas chegam às 6 da tarde, todos se dão as mãos, fazem um círculo. Quando se faz esse círculo, se dão as mãos, e se dão as notícias, que quem começa a dar as notícias é o chefe e os seus assistentes, porque eles estão na bola da vez. Aí você percebe a vibração de um cohousing. Aí você percebe a comunidade que tem por trás de um cohousing. E a gente percebeu isso muito, né, no nosso grupo. Muito bem. Depois vocês podem fazer perguntas, comentários, eu vou avançar no chat. E quem puder me ajudar nas respostas, Denise, Gisela, Lili, Liliancelli, por favor, vão me ajudando, porque eu não estou conseguindo fazer isso ao mesmo tempo. Então, aí a gente vai, e aqui nós devemos estar com o Rock Hill. Rock Hill Cohousing, que a gente passou algumas horas e visitamos, também fizemos um jantar maravilhoso com eles.
A gente fez brigadeiro para eles. A gente criou a nossa receita. A gente fez as compras no supermercado para nós e para o nosso grupo. Rock Hill é também um lindo cohousing que dá vontade de ficar, que dá vontade de passar um tempo. Rock Hill é um cohousing. O que me chamou a atenção nele é que eles receberam muitos hispanos. Eu quero dizer, gente, eu acho que de El Salvador, da Guatemala, refugiados foram recebidos no Rock Hill. E eles... A Jane Antin, a filha do David Antin, morou alguns anos, eu acho que em El Salvador ou Nicarágua, não me lembro, um desses países, e lá ela fez muito contato com grupos de pessoas e vieram algumas pessoas morar lá. E agora eles estão vendo como eles conseguem fazer para que eles tenham as suas casas definitivamente no Rock Hill Cohousing. Reparem a segunda foto do lado direito, crianças, Children Garden. Eles dão um foco muito grande também para as crianças. Existem um espaço, existem conexões, existem mentores. A gente percebe em Cherry Hill também, tem uma grande oficina, um grande workshop center, onde eles fazem barcos, um monte de artefatos de madeira, fazem instrumentos musicais de madeira, reformam órgãos que vieram da Alemanha. E toda segunda-feira à noite, às 20 horas, um dos líderes da marcenaria está lá disponível para ensinar para os jovens, para as crianças, tudo o que eles querem aprender. E essas conexões entre crianças e mais velhos foram ressaltadas por alguns dos nossos membros da nossa viagem, como vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou continuar. Aqui estamos os nossos motoristas, o nosso Lu, e o Antônio, que também deve estar aqui. A gente estava com uma van e com uma minivan, e a gente tinha muita flexibilidade nos deslocamentos. Aqui vocês percebem a intergeracionalidade. Essa é uma coisa fantástica que nós não estamos acostumados e que a gente aprende muito. Os jovens e crianças que viveram, nasceram e se criaram nos cohousings, isso foi falado por vários membros dos cohousings. Depois, quando eles estão na idade adulta, eles têm uma facilidade muito maior de conviver, de ver a maneira dos mais velhos pensarem, de se relacionarem com eles, de apoiarem. Então, fica muito mais interessante nesse ponto a vida. Os anfitriões. Os anfitriões são as pessoas que fizeram a diferença para nós. São essas as pessoas, e eu não citei todos que nos receberam, mas aqui estão uma grande maioria deles, aqui no slide a seguir, que foram as pessoas que fizeram palestras para nós, que foram as pessoas que nos receberam e fizeram visitas conosco dentro dos terrenos dos currais, que foram pessoas que nos receberam nas suas casas, sejam casas mais charmosas, mais chiques, sejam casas mais simples. E faziam alguns cafés da manhã para a gente também, com muito amor e muito carinho. Então, isso são coisas, eu acho, impagáveis e que mostram o espírito do cohousing. O Jerry está aí, o Lyons está aí, a Marta está aí, o David está aí, a nossa arquiteta Mary Krause está aí, o grande Jim de Bristol está aí, estou com a tela um pouco coberta, a Martia, onde a gente ficou, na casa dela, lá em Newville, a Jane, que nos começou a receber. Então, foram coisas, assim, eu diria, que fizeram a grande diferença, essa relação humana que nós conseguimos, num prazo bastante curto, fazer com essas pessoas. Aqui, o nosso hispano-mexicano, Adam, no canto superior esquerdo, do primeiro cohousing, Jamaica Plain, Stephanie, Henry the Juggler, olha o Henry malabarista, enfim, pessoas das mais diferentes perfis de pessoas, diferentes profissões, diferentes backgrounds, mas todo mundo com um desejo muito único de fazer a diferença em comunidade. Isso a gente percebeu. Quais eram os objetivos da viagem? Eram vivenciar a vida nos cohousings para confirmar o interesse e o desejo de criar ou de morar em um cohousing. Ou
Também tão importante quanto confirmar o interesse, o desejo, é desfirmar o interesse. Assim, a gente evita, se a gente não combinar com as propostas, de gastar uma energia, gastando uma energia para tentar participar de um co-housing no Brasil, quando, no fundo, não seria algo para nós. Então, talvez seja o melhor tempo, energia e dinheiro aplicados quando você faz um planejamento prévio e sabe, aquilo é ou não é para você. E como que a gente fez essa logística para acontecer tudo isso, né? A gente entremeou conversas em círculo com membros dos co-housings, nos vários co-housings, com jantares com eles, onde nós participamos, preparando muitos jantares, comprando os ingredientes, fazendo as receitas, e tours a pé pelos co-housings e conversas individuais. Além disso, a gente teve algumas aulas com grandes especialistas em sociocracia, que foi o Jerry, com a parte prática da divisão de tarefas no co-housing, como se organiza isso com Lions e com a nossa querida Gina Sim, a questão da comunicação não violenta, a questão de como tratar os conflitos. Ela que é líder de Gina Sim, de um círculo é o nome do subgrupo chamado assim na sociocracia, círculo. Então, ela é uma das líderes do círculo Care and Counsel, cuidado, cuidar e aconselhar, e que faz a diferença absurda no co-housing, porque conflitos acontecem entre pessoas todos os dias. A gente ficou hospedado na casa de membros do co-housing, cada um de nosso grupo na casa de um, ou dois nossos numa casa de um, ou em apartamentos nas casas comuns, nos centros de convivência dentro dos co-housing. Em alguns lugares, a gente ficou em hotéis quando era necessário. Agora a gente vai ouvir, agora vem a parte mais importante. Agora nós vamos ouvir o que cada um tirou dessa viagem, o que aprendeu nessas relações com essas pessoas. Isso é impagável, isso é alguma coisa essencial. Lilian Celli, ela mora em Londres, ela veio da Inglaterra, encontrou seu tio na Flórida e juntos eles vieram para essa viagem que começou em Boston. Lilian veio com Marcello, seu tio. Lilian Celli, você está presente, Lilian? Você está aí? Se você está aí, você poderia falar da sua boca o que você disse para nós? Não sei se claro, Edgar, com muito prazer, claro. Bom, eu gostaria de dizer que, a princípio, eu fiquei muito sensibilizada pela maneira, pela predisposição das pessoas e pelas convicções que as pessoas têm em ter uma vida dentro de um co-housing e trabalhar muito duro para que o co-housing se realize, para que se torne uma realidade. Eu notei que os desafios eles começam bem no começo, primeiramente na parte financeira e depois eles se estendem na parte social, o que, a meu ver, é a parte que mais representa um desafio para todos, que é o convívio em comunidade com outras pessoas e ter a sensibilidade de acatar as diversas opiniões que estão sendo propostas. Eu achei tudo isso uma experiência muito rica de como as pessoas encontram maneiras de sempre tentar e tentar e tentar chegar a um ponto que todos estão contentes e conseguem viver em paz, em harmonia. Foi uma experiência muito rica, extremamente rica para mim, aprender como eles tentam. Eles nunca desistem. A tentativa é constante. Como a Gina mesmo nos ensinou que a comunicação não violenta ela tem o poder de fazer com que as pessoas se entrosem, se coloquem uma no lugar das outras e acabem se aceitando mutuamente. Essa foi a lição que eu trouxe comigo de toda essa
experiência do cohousing. Lilian, e você está vendo a tela? Você falou tudo que está escrito na tela, e é isso mesmo, você acha que já você falou tudo. Que legal, Lilian. Muito obrigado. Bem, o que eu acho que, bom, a conclusão de tudo isso é que, pensando em morar no housing, é que elas nunca percam a perspectiva de por que elas querem estar no housing. Porque muitas coisas podem acontecer ao longo dessa organização toda que faz com que você depois perca a perspectiva, você já não se lembra mais por que você quer viver no cohousing. E é sempre bom ter sempre isso presente, que é isso que vai levar adiante todo esse desafio desaparecer e se dissipar. Legal, Lilian. Muito importante. Ou seja, sempre se perguntar por que estamos aqui, por que estamos juntos. Aí as pequenas rusgas do dia a dia vão desaparecer no oceano da energia importante que nos levou um dia a falar: nós queremos fazer uma comunidade, estar juntos. Então, eu vou passar a bola agora para a Gisela. Gisela, você está aí? Eu estou aqui, Edgar. Então tá, pessoal. Vou falar assim resumido, né? Porque acho que é uma oportunidade da gente trocar também e cada um de nós que está aqui vai poder falar. Mas assim, é uma experiência indescritível mesmo, principalmente eu que sonho, que estou nessa busca, nessa reflexão de moradas comunitárias há muito tempo, né? Então, foi uma experiência muito boa e sabia que ao visitar um país diferente, com uma realidade diferente, ia ser diferente daqui mesmo do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente ver assim como que esse espírito de comunidade é possível viver quando a gente tem até um impulso, quando a gente tem um aprendizado já cultural, né? Como o Edgar falou, existem comunidades lá que já vivem há 25, 30 anos. Então, significa que as pessoas que há 30 anos resolveram fazer uma comunidade já tinham esse espírito, né? Aqui no Brasil a gente sente que, embora muitas pessoas almejem isso, ai que bacana morar junto, a gente não tem uma educação e uma experiência de vida comunitária tão forte como eles têm, né? Então, isso também traz uma diferença e também tem a questão da diferença econômica, né? Nosso país é diferente do deles, o apoio que eles têm até em termos governamental, de taxas, de a legislação, tudo isso é diferente da nossa, mas isso não significa que isso não é possível. Então, o que eu posso resumir é isso, que foi uma experiência incrível, né? Que a gente pode adaptar assim para o Brasil para uma realidade nossa, né? Então, isso foi muito forte para mim. Mas de alguma maneira eu acho que é isso, né? A gente pode pegar para eles, por exemplo, co-house é uma experiência com muitas casas, mas de repente a gente pode fazer uma comunidade aqui um pouco menor. Conversei com eles bastante, que é uma coisa que mexe comigo, que é essa coisa como eles veem a diferença de co-house, de ecovila, de comunidades urbanas. Então, tudo isso foi acrescentando para mim essa percepção do que é uma coisa, o que não é, o que pode vir a ser aqui no Brasil, né? E uma coisa que me fez assim ficar muito emocionada foi conhecer o Jerry, né? Que é esse livro da sociocracia que eu já estudo já há um tempo aqui no Brasil. Então, assim, fica claro como a gente precisa cuidar da nossa gestão e do nosso modo de cuidar da comunidade, né? Não é uma coisa tão bucólica e tão romântica, ela precisa de muito cuidado, de muito estudo, de muita dedicação para as pessoas quererem morar junto. Não é fácil, precisa de muito esforço, mas através de uma técnica, através de uma forma de lidar com os conflitos e com os desejos, por exemplo, através da sociocracia, a gente consegue cuidar disso também. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Estou aqui aberta para a gente poder conversar mais aqui e daqui para frente também. Agradeço aí a oportunidade e todos vocês estarem aqui. Passo a minha palavra. Eu aproveito para dizer que a Gisela mora em Santos e tem um pezinho em Bertioga. E o cohousing que ela quer fazer é em Bertioga. E ela planeja um cohousing em mais ou menos 10 casas, algo nesse estilo, eu acho. E, enfim, as portas estão abertas, as energias precisam se juntar. Sim, e, é verdade, Edgar. como disse a Gisela, mas como a gente já aprendeu, nós, filhos de imigrantes,
eu, no caso, filhos de europeus, jeder Anfang ist schwer. Todo início é difícil. Mas, e a gente ouviu isso muito dos desafios, mas também as rewards, as recompensas que fazem com que haja uma vida significativa e nos tiram da banalidade do dia a dia, fazem a grande diferença. Então, eu acho, isso a gente percebeu, os olhinhos brilhavam. E quando a gente perguntava nas rodas, nos círculos, para as pessoas, você faria diferente? Você teria feito diferente há 25 anos atrás? A grande maioria das pessoas dizia assim, eu não me vejo fora do Cohousing. Esta é a minha comunidade, é aqui que eu quero viver. Isso a gente ouvia entre 9, entre 10 pessoas, e isso reafirma essa questão. Vamos para frente aqui, vamos ouvir agora o que a Sônia disse, percebeu, sentiu. Sônia, você está aí? Estou, Edgar. Está me ouvindo? Estou. Certo. Então, eu tinha esses interesses na viagem que o Edgar mencionou e queria muito saber se seria um tipo de vida comunitária ao qual eu me adaptaria. E eu realmente fiquei com uma impressão muito positiva de que era uma coisa para mim mesmo. E eu lembro isso que está aqui na tela, que numa das rodas de conversa no Bristol, alguém respondendo a pergunta sobre o que seria essencial num cohousing, as pessoas mencionaram, uma pessoa mencionou confiança, valores partilhados, ter privacidade, coisas assim. Outra pessoa mencionou coração aberto, mas depois, no fim, uma das pessoas fez a síntese, que eu acho que é correta, que, na realidade, é sobre as pessoas. It's about people. É o caso de você reunir as pessoas que têm esse objetivo, que são capazes de sustentar esse objetivo, porque não é a jornada para construir um cohousing não é simples. A gente tem visto aqui no Brasil, os grupos que estão trabalhando já mostram isso. E a outra coisa que eu achei interessante, nessa mesma roda de conversa, é que uma das pessoas, que aliás é uma enfermeira, mencionou que ela tem um emergency plan, que na realidade não é é o nome que ela deu a isso, que é uma espécie no caso dela era escrito, e que ela explicava o que ela queria, como é que ela queria que esse período da vida dela fosse levado adiante, no caso, pelos familiares dela. Porque esse cohousing, tem 2 cohousings, pelo menos, esse que é o de Bristol e o Cherry Hill também. As pessoas discutem essa questão. E a própria comunidade coloca certos limites com relação ao que eles podem oferecer para as pessoas no processo de envelhecimento. E, por exemplo, no Cherry Hill, a gente viu isso muito claro, porque foram citados alguns exemplos, e eles, por exemplo, uma das coisas que eles fazem, essa pessoa fez uma cirurgia, precisa de que alguém cuide das refeições ou cuide dela por um tempo, eles fazem isso, mas por um período. Isso daí é um período determinado. A partir de um certo ponto, eles ajudam a pessoa, é esse círculo até que chama cuidado e aconselhamento, que ajudam a pessoa, vão dizer para a pessoa que ela deve chamar alguém da família para assumir os cuidados. Então, foi muito legal, eu fiquei muito contente com a viagem. Tem isso aqui do fim também. Isso foi no Newville. Um dos casais que estava lá, mas que já tem os filhos, estão estudando já em Nova York, disse que ele achava legal que os filhos dele criaram laços no cohousing com outros da geração deles,
e moravam em Nova York junto, e eles têm essa espécie de facilidade de conviver com as várias faixas etárias, coisa que essa pessoa disse que os jovens, em geral, não têm. Acho que é isso. Falta alguma coisa, Edgar? It's all about Sônia. So, acho que não. Acho que It's all about Sônia. Acho que você passou muito bem. Então, só dizendo, né, que o envelhecimento ele é tratado de uma forma muito pensada e planejada. E quando você planeja, você não é pego de calças curtas. Isso é um grande lance. A gente planejar como a gente quer viver os próximos anos da nossa vida, de que maneira, com quem, fazendo o quê, em que circunstância, com que pompa, em que setting, em que lugar. Então, dar tempo, gastar energia para planejar, me pareceu que faz toda a diferença. Legal, Sônia. Très bien. A nossa grande Sônia, obrigado. Vamos continuar aqui. Posso ir em frente, Sônia? Posso ir? Sim, Edgar, pode ir. A Tânia não está presente, né, gente? Como a Tânia não está presente, eu vou falar por ela. Tânia é uma arquiteta, ela é fundadora do Cohousing Vilarejo em Curitiba. Havia 4 pessoas do Vilarejo Cohousing de Curitiba em planejamento. É um cohousing urbano. E a Tânia, arquiteta, foi com esse olhar. Então, também a gente teve reuniões com arquitetos lá. Ela teve uma aula com a Mary, lá no Cherry Hill. A Mary Krauss é uma das arquitetas que planejou vários cohousings lá no Nordeste dos Estados Unidos. Então, ela diz que, para ela, lógico, nunca vai ser fácil morar em 20, 30 famílias juntas. Então, você parte de um desafio. Mas ela diz que a sociocracia, que a gente aprendeu com o Jerry, os princípios, praticamente a gente aprendeu, a gente fez rodada de treinamento prático para mostrar como funciona. A sociocracia é uma ferramenta essencial para se conseguir essa convivência. Ou seja, as coisas não acontecem por acaso. Exige tecnologia, técnica e treinamento. Até para a gente morar junto, exige treinamento para as tomadas de decisão. Muitos de nós sabemos, até para tomar uma decisão em família, numa pequena empresa, a dificuldade que é. A sociocracia é usada também nas organizações, empresas, está se entrando mais na grande comunidade. Ela fala também, a Tânia, da importância da criação da comunidade, que é uma coisa ongoing, constante. O processo é constante enquanto ele existe, enquanto a gente está junto, ele é vivo. É um processo contínuo. É que nem uma relação de casamento. A hora que a gente para de investir na relação, ela provavelmente vai degringolar. Uma comunidade não é muito diferente. A gente precisa investir nela. E a gente precisa estar sempre trazendo oxigênio e alimento para ela. E mantê-la saudável, com muita energia positiva. E é isso que os comitês, as comissões, tem vários comitês que lá são chamados de círculos na sociocracia. Alguns são guardiões. Tem um círculo que é o guardião dos valores fundamentais e pétreos da comunidade. Sabe aquilo que a gente fala no comecinho, quando a gente vai se reunir, por que a gente quer estar junto, por que a gente se juntou? Aquilo está guardado numa equipe de pessoas, talvez aqueles fundadores, aqueles que têm mais a ver com isso, e eles vão ser os guardiões desses valores, para que não se percam e para isso seja o grande motor, o grande drive para a gente levar essa comunidade à frente. A gente percebe, vocês perceberam, né, gente, as comunidades mais vibrantes, mais saudáveis que a gente visitou. Deu para sentir. Isso é uma coisa intuitiva e até... Bom, a gente vai chegar lá. O Cohousing em Newville, segundo a Tânia, que estão há 29 anos juntos, né, em Acton, eles se dão muito bem. Alguns outros também. A Tânia pensa num projeto mais simples para Curitiba. E uma coisa que ela comenta, na visão dela, é que você juntar pessoas de classes sociais muito diferentes pode ser problemático. Eu vou um pouquinho além. Eu acho que a gente tem que saber as disponibilidades financeiras das pessoas que vão se juntar. É muito importante que as pessoas se juntem de acordo com as suas possibilidades em escalas, assim. O Brasil pode amanhã ter cohousing de um nível mais sofisticado, de um nível médio-alto, nível médio-médio, médio-baixo. Existem várias possibilidades. O importante é que os valores sejam guardados e que
a alma do cohousing, desses valores, os princípios do cohousing esteja presente. O luxo, a sofisticação não é importante. E a gente tem que se juntar de acordo com as nossas disponibilidades. Por quê? Porque amanhã a gente vai querer fazer melhoramentos no cohousing, vai querer investir em alguma coisa. Se tiver gente de poder econômico muito diferente, pode ter vários obstáculos para a gente promover esses melhoramentos, devido à falta de disponibilidade financeira de algumas pessoas. Então, isso é uma coisa a se pensar também, e a gente se organizar e se juntar com esses valores também. Esses são uns valores. Os outros são os nossos valores sociais, o que a gente entende por valores mais importantes para a vida, porque a gente tem que se juntar com pessoas que têm coisas com as quais a gente se afina, valores com os quais a gente se afina. O Jeff, acho que também não está, ele ia estar, ele não conseguiu. O Jeff é um psicólogo, ele estava junto com o cohousing de Curitiba, o vilarejo, mas ele está se mudando para São Paulo, então ele vai ter que abdicar da participação no cohousing vilarejo. O Jeff, ele diz, o software é que faz a diferença. Quando a gente fala software, gente, não é aquele software que a gente está acostumado, o Microsoft, essas coisas, não. É o software, é a maneira como nós vamos operar internamente as nossas relações, como vão se dar os nossos acordos de convivência dentro dessa comunidade. Então, pensem, um cohousing tem o hardware e tem o software. Um condomínio também tem o hardware. E você compra casas, metros quadrados, vista para alguma coisa, piscina, quadra de tênis, você compra isso. Um condomínio não prevê a formação de uma comunidade, tanto que a gente, em geral, não conhece o nosso vizinho e não tem interesse, ou o vizinho não tem interesse em nos conhecer. O software de um cohousing é aquilo, é a conexão, é a cola, é a maneira como nós vamos fazer as coisas juntos. Isso é a coisa mais importante. É lógico que no hardware, no projeto do hardware, da arquitetura, as conexões humanas têm que ser favorecidas. Nós temos que criar projetos que estimulem que as pessoas se vejam, se ouçam, se conectem. Ao contrário do que nós estamos acostumados a fazer, de entrar na nossa casa e fechar a porta rapidamente, e quanto menos pessoas a gente ver no nosso elevador, melhor. É o contrário. O que não quer dizer que não haja privacidade. Alguém quer falar alguma coisa de vocês? Levantar a mão? Sônia, Lilian, não, né? Shelley, Gisela, ou não? Foi uma impressão minha, né? Então, gente, isso é muito importante. O Jeff fala coesão, vida dinâmica. Nós falamos, a vida é dinâmica. Acontecem muitas coisas. Existem vários grupos de teatro, de música, de dança, de pintura, do que vocês imaginarem. E cada cohousing tem seus grupos, de acordo com os interesses das pessoas que lá habitam. Nós vamos criar os nossos. Não há padronização. Dá para você criar as coisas mais estrambólicas, diferentes possíveis, de acordo com os nossos interesses. O Jeff fala muito das mudanças sempre. A gente tem, às vezes, a questão a gente quer, às vezes, ter a coisa garantida pelo resto da vida. E ele é uma pessoa que fala, não, a gente tem que estar flexível para mudanças, para aberturas. Não tem que ser pelo resto da vida. Eu posso até morar num cohousing por 5 anos, depois eu vou para a China, e depois eu vou para um outro lugar, ou eu mudo, etc, etc. Ele diz que a multigeracionalidade é muito importante. Outra coisa que a gente detectou, nós percebemos, né, que pessoas com vitalidade e energia são muito importantes. Às vezes eu ouço de pessoas que participaram de lives comigo, falaram, Edgar, muito legal esse negócio de cohousing. Daqui a uns 5 anos eu vou te procurar. Eu respondo assim, daqui a 5 anos eu não vou te querer. Porque se você não tiver energia humana, se você não tiver vitalidade, energia física, psíquica, não vai ser no cohousing que você vai habitar, vai ser em algum outro tipo de equipamento. As diferenças etárias tornam o cohousing muito rico. Isso a gente tem falado, percebido. O Jeff fala, acho que a gente já falou, nós outros também já falaram dessa riqueza que tem na intergeracionalidade. E aí vem a Lili. A Lili está tentando desesperadamente, a Liliane, entrar aqui na nossa live. Ela está com a mãe dela, acho que num pronto-socorro, num centro de exames, fazendo um ultrassom, teve que fazer. E ela tentou entrar pelo celular, e acho que ela não conseguiu, porque eu vejo ela o tempo inteiro tentando entrar e não consegue. A Liliane
ela veio... E qual era o objetivo dela quando ela se juntou à viagem? Era muito simples o objetivo. Ela queria sentir a vida como era a vida no curhouse. Simplesmente isso. Ela vem de uma experiência muito ruim no condomínio onde ela mora. E para ela, multigeracionalidade também é algo super importante. Estamos percebendo como isso é um lugar comum. E ela diz, nós falamos disso, a importância de juntar pessoas com valores e objetivos semelhantes. Vamos perguntar para aquela pessoa que está se juntando a nós por que ela quer se juntar. Mas de verdade, do fundo do coração. Uma outra coisa que ela cita é que nós, brasileiros, temos muito isso. A dificuldade de falar não. Isso é um atrapalhômetro nas nossas vidas, porque a gente gera expectativas que acabam não acontecendo. A gente percebeu nos Estados Unidos, e eu percebo isso sempre com eles, quando eu faço as reuniões com eles, quando a gente vê onde a gente vai ficar, onde a gente vai se hospedar, quem vai nos receber, quem vai poder fazer reunião com a gente, dar aula. Sim ou não. O não eles falam com relativa, eu diria bastante tranquilidade, quando eles não podem, não querem. E a gente tem que aprender a falar não, porque isso vai ajudar nos nossos relacionamentos, na nossa vida em comunidade. Os nãos é que vão abrir o espaço para os sims. Mas quando vem o sim é de verdade. O sim é de comprometimento. Quando a pessoa fala assim, eu vou participar, pode esperar, ela vai estar na reunião. Nós não estamos acostumados muito com isso, porque a gente aprendeu que é chato falar não para a pessoa. Vamos ver agora o Antônio. Antônio, está aí? Oi, Edgar, estou sim. Oi, Antônio! Consegui entrar. Antônio, conta pra gente agora o que você aprendeu. Ah, legal. Bom, a minha experiência com viver em comunidade, né, eu tiro pelo Brasil, quando eu morava no Brasil, eu não tinha experiência muito boa vivendo em condomínio. Eu tinha uma visão de co-housing que é algo parecido com morar em condomínio, é um pouco diferente, como você já explicou, né, e tudo mais. E eu tive várias experiências, assim, não muito boas, que eu não tinha essa visão de morar em comunidade, e eu comecei a criar essa resistência de morar em condomínio. Hoje eu estou morando em casa e eu optei por morar em casa e até mudei a minha visão com relação a co-housing. Eu não tinha uma visão de morar em comunidade como sendo uma pretensão nossa, né? E aí, no Brasil, antes de vir embora para cá, eu morava num condomínio que tinha uma rua que era bem, assim, violenta. Ela, não violenta, ela tinha muita incidência de assalto. Era uma rua parada, era num bairro lá no Campo Limpo. E aí, o que acontece? Eu tentava mobilizar os moradores. Assim, eu cheguei a comprar uma vez até rádio comunicador para colocar nas guaritas dos prédios vizinhos. Eu tentava mobilizar, chamava a galera do condomínio e ninguém se mobilizava. O pessoal não vivia com aquela tensão, né, de medo de ser assaltado, mas não queria fazer nada, não se movia, não tinha união, o pessoal mal se falava. Então, eu tive essa experiência ruim. E aí tive que mudar desse lugar, que era um lugar que tinha eu tinha receio de chegar em casa depois de um certo horário. E aí mudamos para um bairro um pouco melhor. Era um outro condomínio também. E aí eu já não tive esse problema, já era um pouco mais organizado o condomínio, já era bem mais localizado, só que aí eu tive outro problema. Eu tinha um vizinho que não demonstrava que não gostava da gente, mas assim, eu tinha um hábito de escutar som alto durante o dia, nada fora do horário, e ele, por acaso, eu descobri quando eu vim embora para cá, ele postava no Facebook falando mal de mim. E ele nunca chegou a reclamar para mim diretamente. Ele sempre falava, fazia postagem no Facebook e, olha, meu vizinho é meio louco, escuta o som alto, daqui a pouco vai cair o prédio e tudo. E aí foi bem engraçado, porque eu descobri depois que eu vim embora para cá que uma inquilina que estava no meu apartamento falou, olha, o seu vizinho falava mal de você no Facebook. E aí ele nunca teve, assim, a humildade de chegar na minha porta e falar, olha, você pode, depois, né, em um certo horário, sei lá, baixar um pouco o som e tudo mais. Então essas experiências foram muito ruins. E aí quando a gente mudou para cá, para os Estados Unidos, a gente morava lá no norte, né? Que inclusive está nevando agora lá, Edgar. Lá na região lá dos Currais está caindo neve agora. Nós estamos aqui na Flórida agora, né? Tá 25 graus e lá na região de Bristol, Henry, tá caindo neve agora. Eu estava vendo aqui agora no celular. E a gente, quando mudou para cá, foi para um apartamento também. E aí, mais um outro problema. Eu tive minha bike foi furtada da porta do meu apartamento, já aqui nos Estados Unidos. E aí eu falei, eu não sei, eu acho que não dá mais para morar em condomínio. Aí a gente vamos mudar, quando for mudar agora, a gente vai mudar para uma casa, né?
E aí foi quando surgiu essa viagem do cohousing. E aí eu tive uma visão muito diferente do que é viver em comunidade, o modelo de convivência, né? E toda a experiência que a gente teve naquela semana do passeio. E eu mudei minha visão totalmente, assim, com relação... Eu passei a considerar que seria algo interessante morar no cohousing. Então, foi uma experiência muito boa, muito aprendizado, muitas experiências assim extraordinárias com relação à natureza, alguns curhouses, inclusive, com muito contato com a natureza, com criação de animais. Minha filha adorou, inclusive, ela tinha ido antes, né, conhecer com a minha esposa, e é uma coisa que eu passei a considerar. Então, assim, aqui na região que a gente está morando agora, não tem curhousing, mas foi uma experiência muito boa, que mudou minha visão com relação a curhousing. Então, eu passei a considerar a possibilidade de morar um dia num curhousing. Foi muito boa a experiência, com muito aprendizado, muitos ensinamentos, e a gente adorou. E a minha filha está aqui do lado, vem aqui. Ela adorou os animais, contato com a natureza. Ela tem... Dá tchauzinho. Ela tá bem tímida. E é isso, Edgar. Foi uma experiência muito boa. Adorei o passeio e os ensinamentos, né, as experiências. Eu acho que foi muito legal. Muito legal, Antônio, muito legal. E o Antônio é o perfil da pessoa, gente, eu acho que todos nós percebemos que tem todo perfil para estar numa comunidade. Porque ele é uma pessoa comunitária. Ele é uma pessoa que olha o outro, é uma pessoa que quer ajudar. Se você é uma pessoa que olha para o outro, aí você tem a ver com isso. Se você é muito só centrado em você mesmo, aí tem que pensar 8, 9, 10 vezes. Então foi muito legal isso, assim, muito legal, Antônio, espetacular, viu? Joia. E vamos ver o ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos também. Eu coloquei essa imagem no fundo só para homenagear que agora ele está na Flórida, muito feliz, foi para o calor, saindo do frio. A região da Nova Inglaterra é lindíssima, né? Aquela região lá são Estados Unidos muito lindos, aquela região, aqueles estados, Vermont, tudo. Agora é frio, especialmente ele que morava em Cape Cod, que é no litoral. Então, o vento gelado que deve bater naquele litoral no inverno deve ser uma loucura. E aí eles resolveram vir para o calor. Aí a mudança é radical. Para quem gosta do sol, sul é mais legal. A beleza da natureza lá em cima é fantástica. As pessoas têm também um nível muito interessante. A Nova Inglaterra é extremamente liberal, é muito liberal, são pessoas que têm uma cabeça super aberta, e o que nos agradou muito. Vamos em frente aqui. E agora, a Marilda e o Emílio, um casal de Curitiba que também participa do vilarejo cohousing e que hoje também não pode estar presente. São empresários, eles têm muitas atividades. E a Marilda e o Emílio disseram, a gente ficou impactado com a harmonia. Essa palavra é forte, harmonia. Integração é forte. E a abertura para a vida. Eu acho que a abertura para a vida é super forte nas comunidades visitadas. Cada momento é intensamente vivido. Gostamos de ver a realidade dos diferentes cohousings visitados, o que deu e está dando certo para os americanos. Analisamos, eles estão com esse olhar, porque eles estão criando o seu cohousing em Curitiba, o que a gente pode adaptar para a realidade brasileira. Em especial, olharam muito a questão da arquitetura. As casas com vários níveis, as casas térreas, são coisas muito a serem pensadas. Sociocracia na prática foi fantástico. Sem dúvida, voltamos convictos de que queremos viver em cohousing e com vontade de acelerar o processo de construção. Então, esse foi a Marilda e o Emílio. Denise, está aí? Oi, sim. Estou. Denise, você pode falar agora. Então, eu nunca tinha ouvido falar de cohousing antes, aí eu vi o roteiro da Freeway na internet, né? Eu achei interessante, falei, nossa, o que é cohousing? Então, eu decidi embarcar nessa viagem. E eu acho que foi muito bom para conhecer, né? Conhecer o que é cohousing, conhecer as pessoas, a vivência. E assim, eu notei que as pessoas que moram nos cohouses são muito felizes por conviver em comunidade, né? Então, assim, mas viver em comunidade, assim, eles conseguem doar parte do seu tempo, eles fazem as coisas juntas, atividades, refeições, e nos cohouses sempre tem uma common house, uma casa comum que
que as pessoas se juntam e fazem as atividades juntas, mas, ao mesmo tempo, cada pessoa tem a sua própria casa, então, se as pessoas, assim, a pessoa não precisa estar 100% participando da comunidade, ela pode ter sua privacidade, sua vida pessoal, mas ela tem que dedicar algum tempo para a comunidade, né, mas aí elas conseguem conciliar as duas coisas, né, e que, assim, eu vi que para viver em comunidade as pessoas têm que ter muita motivação, né, porque para montar um co-house já é difícil, para manter a mesma coisa. Então, aí eu vi que eles utilizam as técnicas de empatia, comunicação não violenta, sociocracia, e os próprios moradores se auto-organizam, né? Eles escolhem atividades e sempre tem alguma atividade que pode ser feita. A pessoa que tem afinidade, ela escolhe aquilo, né? E tem os grupos específicos para cada assunto. Então, as pessoas conseguem achar seu espaço, né, na comunidade. E eu trabalho na área de TI, eu achei muito interessante, que é bem parecido com as práticas que a gente usa no trabalho, né? Sempre então, como a gente trabalha com as pessoas, tem que motivar o time, tem que ter um objetivo comum, então morar em co-house é como se fosse isso, tem um objetivo comum e sempre tem que ficar lembrando as pessoas para trabalharem juntas em harmonia, então é bem parecido com uma organização, né, que é o modo de manter a comunidade. E assim, eu vi que tem alguns co-houses que eles não, eles estão enfrentando, tem novos desafios, que os moradores estão envelhecendo juntos, né? Então, alguns, as construções não têm muita acessibilidade, então eles têm que fazer adaptações. E lá nos Estados Unidos, eles não têm empregados, os próprios moradores fazem tudo. Então, é um pouco diferente do Brasil, que é mais fácil contratar empregado, mas tem alguns co-houses que eles já estão contratando serviços, né, de coisa mais pesada, por exemplo, lá no Newville, eles falaram assim, a neve é muito, para tirar a neve é muito pesada, então nós contratamos já. E lá, assim, tinha um gramado muito grande, eles compraram alguns robôs para cortar a grama, então eles estão conseguindo adaptar, né? Que umas coisas que eles falaram que não tinha pensado antes, mas agora eles têm que ficar pensando. E tem um co-house que eu gostei muito, que eles fazem aquela parte do Rock Hill, que eles têm o pessoal da América Central, né? Que eles deram apoio para os refugiados, eles deram todo o apoio para o pessoal conseguir regularizar a imigração e estão ajudando, né? Então, eu gostei dessa parte social, né? Diversidade que tem lá. E tem outra coisa assim, tem pessoas que se interessam no co-house, elas não precisam morar lá, porque tem os membros associados, né? Porque nem todo mundo consegue ter uma casa lá dentro, ou querem apenas participar das atividades, então isso é possível, mas elas pagam uma taxa e participam da comunidade. E eu acho que isso é um bom filtro para a seleção de futuros moradores, porque na casa da minha anfitriã, ela era assim, ela morava em Nova York, e depois ela foi lá para perto de Cherry Hill, né, que ela se tornou uma membro associada, e quando teve uma oportunidade de comprar a casa, ela já participava da comunidade, então foi muito mais fácil de se adaptar na comunidade, né? Então, eu acho que isso é uma dica para quem está formando as comunidades, né? Para ver se a pessoa serve ou não, é uma forma de filtrar, né? Para saber se a pessoa consegue morar ou não, né? Nessa comunidade. E para mim, assim, eu acho que se tivesse um co-housing urbano aqui no Brasil já pronto, eu acho que eu moraria, mas eu não sei se eu teria energia suficiente
criar, né? Porque no Brasil é muito difícil e demora muito isso aí. Eu vi isso que o pessoal está muito tempo querendo criar, né? Tem que ter uma motivação muito forte, né? Tudo que o pessoal já falou, né? Então, mas é muito bom, acho que a vida em comunidade, o pessoal é muito feliz, né? Gostei muito da experiência. Então é isso. Legal, Denise. Acho que você é uma das mais jovens do nosso grupo. Você vai ter um certo tempo para poder esperar a formação de um co-housing e se juntar a ele. Eu acho que em alguns poucos anos a gente vai ter os primeiros no Brasil. O que a gente não quer é que demore muitos anos. A gente está envidando esforços para que em poucos anos a gente tenha o primeiro e que seja um benchmarking para os futuros. Que o Brasil possa ser um dos países no mundo onde esse conceito se dissemine, porque a nossa sociedade vai envelhecer, está envelhecendo rapidamente, e nós percebemos, vocês perceberam com todas as declarações, que é um modelo para viver junto e que, numa época em que o isolamento e a solidão são dos maiores fantasmas, os maiores problemas na nossa sociedade, com todos os seus subprodutos, inclusive os custos na áreas médicas que são gerados por isolamento, solidão e etc, 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 co-housing são uma solução. Aliás, eles foram criados na Dinamarca há cerca de 50, um pouco mais anos atrás, justamente quando o governo percebeu que se juntassem as pessoas de uma forma comunitária, eles teriam mais economias no tratamento destas pessoas. Bom, então, eu acho... Muito obrigado, gente, foi super legal. E quais são os próximos passos? Assim, é lógico que a gente faz alguma coisa pensando no futuro. A gente vai continuar. Um primeiro próximo passo é que a Lili, que está tentando entrar desesperadamente, não conseguiu, e a Sônia, que está aqui, se encontraram na nossa última conversa, preparando para essa nossa live de hoje, e as duas disseram que tinham interesse em passar alguns meses num co-housing desses que a gente visitou. As duas juntas, uma fazendo companhia para a outra, e estudando inglês. A Lili tem um grande interesse em estudar inglês. Ela já tinha feito esse projeto. Agora dá para juntar as duas coisas. E finalizando, finalizando a apresentação na parte ostensiva, né? Na parte apresentatória, vamos dizer assim, dizer que como foi um sucesso, como a gente aprendeu muito, como assim atingiu muitos objetivos, superou a expectativa de algumas pessoas. Nós vamos fazer uma nova viagem. Nós percebemos que a melhor maneira de, como eu falei no começo, de ver se você tem a ver com essa história ou não tem a ver com essa história, é ir ver a história. E nada melhor do que ver as pessoas, conviver com as pessoas, sentir como a coisa funciona. É a melhor maneira antes de você se engajar em qualquer movimento dessa natureza, pelo bom ou pelo ruim, para fazer parte ou para falar, não, isso não é para mim. Então, é muito interessante. Então, a gente vai fazer essa próxima viagem em junho do ano que vem. A gente ampliou ela em 2 dias em relação à viagem desse ano, porque a gente ouviu das nossas colegas, né, que a gente vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de tempo, primeiro para a gente absorver um pouco mais as informações que foram de um volume enorme, assim, não só informações faladas, como sentidas, muita sensação, muito sentimento, muita conexão humana. E para a gente poder relaxar um pouquinho mais, fazer mais comprinhas um pouco mais, né? Que também a gente é filho de Deus e a gente também tem vontade de fazer isso. E para as pessoas interessadas, está o site da Freeway. A viagem do ano que vem está no ar, no site da Freeway, freeway.tour.br/cohousing. A nossa equipe está atendendo. E eu, Edgar, também estou à disposição de vocês no meu WhatsApp aqui, com muita alegria e prazer, para dirimir dúvidas e tudo mais. Agora eu vou terminar, eu vou fechar essa apresentação. Eu vou abrir para algum comentário. Essa nossa apresentação está sendo gravada e ela vai ser levada ao ar no YouTube. E depois vocês terão acesso a ela. Se alguém quiser fazer algum comentário, voz,
Os microfones podem ser abertos, fiquem à vontade. Se quiserem fazer uma pergunta, também a gente souber responder, também estamos aqui. E, de qualquer maneira, foi um grande prazer a gente estar junto, compartilhando essas vivências que a gente teve, muito entusiasmado com tudo que a gente viu e aprendeu. Eu passo a palavra para qualquer um de nós, seja da nossa equipe que viajou, seja dos assistentes aqui. E de uma maneira livre, a pessoa pega, abre o microfone e fala. E aí vai numa ordem orgânica, natural, sem muito esquema. Eu quero falar, Edgar. Pode falar. Quem é? Mariana. Oi, Mariana. Pode falar, Mariana. Boa noite. Bom, para mim, o Edgar já tinha mandado várias vezes o convite, mas eu nunca tinha conseguido assistir. Mas desse eu não queria perder, quando vi que seria uma experiência de grupo, né? Me sinto totalmente identificada, né? A minha vida inteira trabalhei com gestão de pessoas, trabalho no tribunal como mediadora de conflitos, como CNV, comunicação não violenta, tudo isso para mim é familiar. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu moro em condomínio, realmente o que o Antônio falou, acho que todos passamos por aí, né? É muito difícil, não é fácil, porque as pessoas não têm a visão da comunidade, né? O que a palavra significa. Morar em comunidade é próximo de viver em coletividade, você ter essa visão do que você não é a pessoa mais importante daquele lugar, somos todos parte né, de uma convivência. A comunidade permite uma convivência mais próxima, entendo. Mas minha pergunta é a seguinte, Edgar, ou quem puder responder. No condomínio a gente sabe como funciona a questão financeira. Como é que funciona a questão financeira no cohousing? Como é que é dividido, como é que é partilhada ali essa questão financeira? Desde o momento em que você entra até a convivência. Normalmente nos cohousings, as pessoas vão adquirir uma casa. E vão também ter uma parte da área comum. Fisicamente, é parecido com o condomínio. Você tem a sua área privada e você tem uma parte da área comum do todo. E você também tem uma mensalidade por mês para pagar aqueles custos gerais do que que vão ser incorridos no teu cohousing. A diferença não tem administrador. O modelo americano, o modelo mundial, não tem administradora, síndico, não tem nada disso. Nós temos as comissões, os comitês e tal. E aí nós definimos o que a gente quer. Nós definimos. Por isso que exige um pouco mais de trabalho, precisa ter um certo engajamento, porque nós vamos definir o que nós queremos. E o que nós queremos como nosso cohousing é diferente do que o cohousing do vizinho quer. Então, se a gente quer ter uma sala de massagem, o vizinho quer ter uma sala de música, o outro quer ter uma biblioteca. Então, o outro quer ter uma piscina. Nós vamos definir o que nós queremos, usando sociocracia, usando essa modelagem do consentimento. E é assim que vai dar. E a gente vai pagar por isso, assim. Mas, no fundo, é isso. Quer dizer, não foge muito de um condomínio nesse sentido de custo, eu diria, entendeu? Eu acho que a diferença maior, que é positiva, entendo pelo que você fala, é que no cohousing as coisas são negociadas e são consentidas no final. No condomínio, não. Vá meia dúzia na assembleia e quem não conseguiu, ou quem não pode, ou quem não concorda, vai ter que engolir seco, né? É isso que acontece no condomínio. Realmente é uma insatisfação constante. Eu sou uma pessoa altamente insatisfeita de morar em condomínio. E, Mariana... E essa proposta do cohousing, assim, tem tudo a ver com minha cara. E é exatamente isso que você falou, Mariana. Num condomínio, algumas pessoas decidem por todas, e você nem quer participar da reunião do condomínio porque você sabe como vai ser aquilo te irrita, aquilo não faz bem, você foge daquilo. Eu pago e acabou. No cohousing não é assim. No cohousing, o modelo é horizontal. Você não tem uma diretoria que manda, não tem quem manda. Isso inclusive, as funções são revezadas e tudo mais. E cada um... Eu acho que a palavra que mais cabe ali é respeito, né? Mútuo respeito.
É isso. E o respeito é a cada pessoa. Many voices, todos são ouvidas, todas as vozes. O processo sociocrático exige que, numa roda, cada um verbalize o que se concorda, o que não, e tudo mais tal. E como você se sente respeitado, embora você não seja aquela pessoa que fala grosso, que fala alto, que aparece muito, mas é aquela pessoa mais tímida, que é mais assim, quietinha, mas você vai ser ouvida igual. E quando você percebe, nesse processo de treinamento, com o tempo, que você é ouvido igual, que a tua voz tem o mesmo tamanho do que aquele que fala grosso, que manda, entre aspas, que aí ninguém manda, você vai sentir que isso é o meu grupo, essa é a minha comunidade. E você não vai mais pagar por uma coisa para não se aborrecer, falar, não, eu pago e dane-se, não vai ter isso, porque você vai ser ouvida. Isso é um processo que nós vamos ter que aprender, porque nós não estamos acostumados com isso. É uma jornada. E o lindo da história é a jornada, é o processo. Então, é um convite para engajar numa jornada. Assim, como a gente entra em jornadas de autoconhecimento, e muitas pessoas de nós estão interessadas nisso, aqui é uma jornada de community conhecimento, é de conhecimento do todo. Então, é uma coisa que, talvez antigamente, lá nas tribos, lá atrás, talvez tinha alguma coisa assim, talvez nas comunidades de vizinhos, das vilinhas, tinha um pouco mais isso, talvez um pouco mais. Os vizinhos, assim, o que a gente não tem mais hoje em dia. Nas comunidades indígenas existe, né, que são os círculos de convivência, né? Eles lidam com seus conflitos através dos círculos, né? Inclusive, no tribunal, há pouco tempo, a gente teve uma capacitação exatamente voltada para isso, né? Como lidar com os conflitos utilizando os círculos de convivência que né, sempre foram utilizados pelos nossos ancestrais, os indígenas, faz parte da cultura deles, né? Exatamente. Então, é isso aí, Mariana. Alguém mais quer fazer alguma outra pergunta, comentário, gente? A Mariana, a gente já ouviu um pouco, muito legal. A gente queria ter muito tempo, mas a gente não tem. Eu queria acabar em 10 minutos. Fala você, quem está falando? A Aline. Aline, fala. Edgar, depois eu queria pedir para falar um pouquinho. Ah, desculpe, eu não vi. Quem pediu? Bento. Quem? Heloísa. Falem. Tem o Bento, a Heloísa e a esposa do Antônio que estão querendo falar. Assim, então tá bom, vai. Essas 3 pessoas. Começa alguém. Eu queria mais o contato da Gisela para saber de Bertioga. Gisela, quer pôr no chat o teu contato? Posso pôr, Heloísa? É só procurar Colares no Mar. No Instagram, a gente está lá, mas eu ponho aqui, tá bom? Grata, tá bom. Aí a gente conversa mais. Quem quiser também saber mais, é só entrar em contato comigo também. Ótimo. Bento. Não, Edgar, queria te dar os parabéns, né? Porque você é um batalhador de Cohousing, né? Já está indo para a década, né? Então, você começou lá atrás, fez muita coisa, né? Fora do Estatão, né? Você fez a viagem, a primeira viagem, você fez a segunda viagem, você fez eventos, cursos, né? Então, realmente, você é um batalhador convicto e um apaixonado por Cohousing, né? Não, eu só queria comentar, primeiro te parabenizar e comentar o seguinte: existem, pelo menos que a gente conheça, 20 grupos de Cohousing no Brasil. Entende? Alguns grupos são praticamente secretos, né? São de amigos fechados, né? Você tem amigos, grupo aqui no estado de São Paulo, você tem grupo na Universidade de Brasília, você tem grupo das tricoteiras do Brasil todo, né? Que estão lá em Santa Catarina, o pessoal como é que chama? Não é sociocracia, né? Da escola Waldorf, também em Santa Catarina. Você tem muitos grupos assim mais fechados que já têm uma identificação, né? E deve ter, Edgar, um grupo, acredito, já em funcionamento, a questão de 2 ou 3 anos, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. É um grupo de professores da Federal, eu preciso localizar essa informação, né? Que eles tinham comprado um terreno numa praia, né? E a última vez que a gente conversou, eles tinham acabado de receber a autorização de construção.
Então, Desculpe te interromper, Bento. Se as pessoas querem contatos desses grupos, desses co-housing no Brasil, como eles fazem para conseguir os contatos? Sendo prático. Eles E são... se não tiver contato, é até bobagem a gente difundir. Não, Eles não querem ser acessados, é bobagem a gente até divulgar, né? Só eu queria divulgar aqueles que querem ser acessados, que têm interesse em trazer pessoas. Se tiver algum repositório, algum lugar, algum site onde constam os grupos que estão aceitando pessoas, isso é de valia para o nosso grupo. Não há dúvida, mas é só para compartilhar o seguinte, né? Que no Brasil essa coisa caminha. É exemplo dos Estados Unidos, é exemplo de alguns países da Europa, com grupos abertos e grupos fechados também, né? E que a coisa está indo, né? Vamos chegar lá. Parabéns. Obrigado, Bento. Bento é um dos ícones do co-housing no Brasil, um dos grandes iniciadores. Agora, eu vou ouvir a Aline. Aline, você está aí? Você queria fazer um comentário? Não dá para ouvir nada, Aline. Não tem microfone aberto, Aline? Agora foi? Foi. Tá, eu quis deixar só para o finalzinho, porque como eu não participei do grupo, né, na viagem, mas eu fui na inspeção técnica, vamos dizer assim, com você e a Sônia, a gente visitei 3 co-housings, né, no meio ali de agosto, e quando eu estava dirigindo para lá, né, que do Cape Cod para Vermont foram 4 horas e meia. Aí eu já sabia o que era mais ou menos o co-housing, mas fiquei na ansiedade do que eu ia experienciar nesse lugar. E a minha visão logo era, como a de muitas pessoas, inclusive do meu marido, que era um condomínio. Só que depois que eu visitei esses 3 e fui experienciando também as coisas que ele me falou quando voltou, o que eu gostaria de partilhar, são poucas coisinhas, é que a minha visão mudou, porque assim, é um condomínio, mas é um condomínio de pessoas que querem estar juntas, né? Porque quando morava em São Paulo, a gente morava num condomínio de prédio, elevador e tudo, o intuito não era das pessoas se encontrarem, não era de conviverem, as pessoas simplesmente tinham suas casas, saíam para trabalhar, voltava e pronto, cada um tinha sua vida e rezava para não encontrar ninguém no elevador. E o co-housing é um condomínio totalmente diferente, né? As pessoas querem estar juntas, querem conviver, querem envelhecer, né? Naqueles que são de pessoas de mais idade. Então, essa foi a coisa que me tocou, porque assim como eu vi minha filha brincando lá na hortinha lá de Amherst, ela super se divertiu e eu falei, eu criaria minha filha aqui, porque ela tem contato com pessoas fugindo de tecnologia, dessas coisas todas que o mundo nos oferece, e a gente tem qualidade de vida, né? Porque eu e minha família, a gente preza muito por isso, né? Com tanta coisa que vem acontecendo no mundo, a gente quer estar junto com a gente, com os outros, e ver a nossa filha crescendo desse jeito, né? Em contato com o ser humano. Então, o co-housing é uma maneira disso se realizar. Então, era só essa impressão que eu queria deixar. Muito bem. Legal, Aline. Aline é a nossa gerente financeira que mora nos Estados Unidos, da Freeway. Imagina, ela trabalha à distância conosco, o Antônio é o marido dela, assim que a gente está em comunidade, pequena comunidade. Aline, muito obrigado. Antônio. Bento, muito obrigado. Neuza, muito obrigado. Alguém mais quer para o último comentário, pergunta? A gente continua aqui. O meu WhatsApp, e-mail também do Edgar@freeway está aí. Como é que se chama? Lourdes, Isabel. Isabel, isso. Boa noite. Edgar, eu gostei desse ponto aí, que lá nos Estados Unidos tem incentivo, vamos dizer, do governo para as co-housings. Aqui no Brasil tem alguma perspectiva? Não? Desconheço e não acredito. E eu também, essa questão de que tem incentivo lá é discutível. Para vocês terem uma ideia, sim, eles têm os financiamentos lá, mas as hipotecas e tudo, só que os bancos não querem dar para co-housing porque eles nem conhecem o conceito. Imagina, nos Estados Unidos, que tem 200 comunidades de co-housing, os bancos não conhecem o modelo. Agora, imagina no Brasil. No Brasil, um co-housing rural como o nosso, que vai ser feito aqui em São Bento do Sapucaí, ele não pode ter o terreno para ter uma escritura individual, tem que ter no mínimo 20 mil metros quadrados, que não vai ser. O nosso terreno tem 9 alqueires e vai ser para 27 casas.
Nós vamos fazer como fez o Vila Conviver lá em Campinas, que é o tudo é de todos. Não é que o tudo é de todos, é como um clube. Eu vou ter cotas do coletivo, eu vou ter cotas e eu vou ter a minha casa. A gente tem uma parte que são os grandes contratos governamentais, que a gente celebra com os órgãos oficiais do governo, e a gente tem os acordos que a gente registra em cartório, que são os acordos de convivência entre nós, uma série de acordos celebrados que vão nos dar as garantias, as seguranças do futuro. Quem vai herdar isso depois? Como é que eu vendo isso para alguém? Como é que funciona tudo? Isso vai estar tudo muito documentado. Isso é fundamental. Quanto mais isso tiver estabelecido, menos problemas a gente vai enfrentar no futuro. Então, isso o jurídico de vários cohousings como o nosso já estão trabalhando ativamente e conhecem muito isso. Num Brasil que não conhece nada de cohousing, mas muito bem. Então, a propriedade ela vai ser nesse estilo de clube, onde nós temos cotas de uma empresa. Isso é uma coisa. Financiamentos, apoios governamentais, eu acho que no nosso modelo classe média, tudo mais, classe média alta, esquece. Eu acho esquece. Amanhã no social, sim. No social. Mas isso vai ser quando a gente chegar no social. E a gente espera que sim, a gente amanhã, depois de fazer um benchmark, um modelo de alta qualidade, a gente consiga investir nos modelos mais sociais. E aí o governo chame para si e consiga financiar, investir nesse tipo de coisa. Não é para hoje. Isso não está na agenda de hoje. Então, assim, hoje os precursores vão investir o seu dinheirinho para ter as suas casas nos cohouses. Gisela, por favor, passa seu contato. Gente, é a última ou nós estamos terminados? Eu acho que, se todos estão felizes por enquanto, a nossa noite foi muito proveitosa. Eu quero me despedir de vocês, dizer que foi muito rico ter os meus colegas da viagem. Foi maravilhosa, assim, inesquecível, impagável, e vamos fazer mais. Mas, assim, nada como vivenciar essas coisas juntos. Não dá para saber sem vivenciar. Nós temos uma estrada para percorrer. Virão outros, Márcia. Obrigado a todos. A gente vai ter isso no YouTube. Se alguém quiser depois compartilhar, eu vou passar para vocês. Vocês têm meus contatos e vocês vão poder compartilhar com seus amigos. Uma boa noite para quem não jantou. Um grande jantar, um grande abraço e até a próxima. Grata, pessoal. Tchau. Valeu, Edgar. Beijo a todos. Saudades da turma. Tchau, Denise. Tchau, Gisela. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, Lu. Tchau, Gi. Tchau, pessoal. Tchau. Beijos, delícia estar com vocês aqui. Denise, Gisela, maravilhoso. Que venham mais confraternizações e tudo. Beijos. Beijo, tchau. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Denise, obrigado. Espero que você venha no Curral logo. Vai estar junto com a gente. Gisela, espero que o de Bertioga frutifique, dê muitos filhos e tudo mais. E vamos que vamos para frente. Grata, Edgar. É legal salvar o chat para a gente ter as coisas. O chat não é salvo automático, acho que é automático. Não, no live fica tudo perdido. É bom você cuidar daí. Eu não sei como é que salva chat. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+A, Ctrl+C. Não sei fazer isso, Gisela. Eu acho que vai estar, sempre está. Não? Tá bom. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, Denise. Tchau. Denise. Tchau. Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Lili entrou? Lili Seripieri chegou? Liliane está aí. Olha, a Lili chegou aqui aos 45 do segundo tempo. Ela está no carro. Ela tá com o Ricardo do lado dela, eu acho. Não é? O Ricardo está aí? Não, estou sozinha. Não, estou sozinha. Tá com Acabei de deixar minha mãe em casa. Ah, que bom. Ela está bem? Tá, é ortopédico mesmo. Eu pensei que era uma trombose, fiquei com medo, mas é ortopédico o problema. Beijos.